Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa vitória do Botafogo, derrota do Corinthians que não estava nos planos e o cara que tá faltando para esse time engrenar no ano que vem. São assuntos que eu vou abordar aqui no vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, vamos juntos. O Botafogo conseguiu uma importante vitória no Newton Santos, né? Porque abriu 4 pontos da zona do rebaixamento, venceu com muito mais efetividade do que qualquer outra coisa, do que construção de jogo, mas fez a sua partida, quando teve chance guardou com o Diego Souza, ainda no primeiro tempo, se não me engano no único chute a gol que o time deu nessa primeira etapa, e aí no segundo tempo obrigou o Cássio a fazer uma linda defesa, numa cabeçada do zagueiro Benevenuto, e só. Depois se defendeu e foi competente para isso dentro da sua estratégia, até porque o Corinthians dominou as ações do jogo. E o que significa isso? Vamos falar a respeito. Eu sei que o torcedor corintiano, calma torcedor corintiano, o ano está acabando. Tem muito torcedor que está vendo o time, não vê a coisa acontecendo. Antes o problema era o Carille, mudou o treinador e a coisa segue não acontecendo. Tem algumas escolhas, né, algumas escalações que o torcedor não gosta. Eu já sei o que vocês estão pensando, mas vamos lá, vamos falar a respeito disso. O Corinthians mudou a sua postura, a sua atitude quando sai o Fábio Carille. Qual era o estilo de jogo do Carille? Era um estilo mais defensivo, mais cauteloso, em que o time pouco construía, pouco atacava. E aí isso resultava numa série de empates, vitórias esporádicas lá de 1-0, por algum acaso muitas vezes, e era assim que a coisa estava acontecendo. E mais derrotas, ou naquela sequência lá de 7, 8 jogos sem vencer, o Carille acabou deixando o comando técnico, porque o desempenho não estava bom e os resultados acabaram não vindo também. Aí vem o Thiago Nunes, que ainda não chegou, e assume o Diego Coelho. O time do Corinthians modificou a sua postura, a sua atitude. Hoje é um Corinthians que pelo menos fica com a bola, que pelo menos tenta agredir o adversário. É o que a gente nota. Enfrentou nesse jogo contra o Botafogo uma defesa bem montada e pouco risco ofereceu ao Gatito. É verdade. Embora tivesse alguns chutes para fora, lá, tá, erros de finalização, mas é um Corinthians que pelo menos teve mais posse de bola, ficou mais com ela, tentou jogar. E isso é o que eu considero de mais assim, significativo nessa mudança de treinadores, né? O Corinthians hoje tem uma outra atitude, mas é óbvio que falta organização. É óbvio que não há um padrão de jogo, porque você muda o sistema de jogo em novembro, dificilmente você vai conseguir alguma coisa. Você troca peças em vários jogos, não haverá entrosamento, não haverá um padrão. E aí por isso que a gente vê o Corinthians hoje atacando, mas sem muita construção. O Ramiro, por exemplo, que o torcedor pega no pé, ele é um cara que se desgastou no meio campo do Corinthians nesse jogo contra o Botafogo. Eu vi ele correr demais e jogou em várias funções, né? Porque jogou aberto pelo lado, daqui a pouco ele, quando o Diego Coelho tirou 2 volantes, né? O Gabriel e o Júnior Urso, ele colocou o Ramiro ali de volante para poder jogar o time mais para frente. Olha que coisa legal, só que ainda não há um sistema, então você não pode exigir muito, né, do esquema tático do time, mas ele tentou, ele abriu o Cleison, ele aí botou o Pedrinho aberto pela direita para fazer aquela combinação com o Fagner, e aí colocou só o Ramiro de volante e o Matheus Vital no meio para tentar lançar a bola para o Gustavo. O Bocelli não tá podendo jogar, tá machucado. O Wagner Love fez aquela correria que ele sempre fez, né, jogando com o Gustavo. Eu não teria feito isso, teria deixado o Wagner Love apenas no lugar do Bocelli como centroavante, mas são tentativas, né, e você enfrentando um adversário que está lá embaixo, né, na tabela, que é o caso do Botafogo, o Corinthians agrediu, o Corinthians tentou, mas o Botafogo foi competente também dentro da sua estratégia. Agora, o que falta para esse Corinthians? Falta primeiro o ano acabar, o Thiago Nunes chegar, algumas peças virem, né, porque não basta apenas você contratar um treinador que tem uma outra filosofia de jogo, que tem outro pensamento sobre futebol e continuar com as mesmas peças que você tem aí. A gente já discutiu aí quais posições o Corinthians deve alterar com a chegada do Thiago Nunes. Mas agora eu queria falar sobre essa primeira tentativa que, né, se aventa aí nessa especulação de final de ano, que é o jogador Luan do Grêmio. Para mim, esse é o cara que falta no time do Corinthians. Eu vou explicar por quê. O Luan, ele foi fantástico em 2016 e 2017, ele foi fundamental para o ouro olímpico nas Olimpíadas do Rio, e depois
na campanha do título do Grêmio na Libertadores. Teve uma queda, é verdade, e esse ano, quando o Jean-Pierre machuca, até ele machucar, ele fez grandes jogos. Inclusive, no primeiro jogo contra o Flamengo, em que o Grêmio foi dominado lá em Porto Alegre, o Grêmio só empata no segundo tempo, muito por conta do Luan, não se escondendo e chamando a responsabilidade naquele segundo tempo, em que o Grêmio, depois da entrada do Maicon, encontra o gol com o PP e empata o jogo ali naquele momento. E aí ele não pôde jogar o jogo da volta. O Luan me parece, e aqui eu não estou nem dizendo que ele vai sair ou que ele deve sair do Grêmio, é uma escolha muito pessoal dele e da negociação dos clubes, né? Um jogador que ainda tem valor de mercado, o Grêmio quer uma grana e mais jogadores do Corinthians, não vai ser barata essa negociação, mas eu entendo que, eu estou falando em características. Por quê? Porque o Júnior Urso não é esse cara, o Ramiro não é esse cara, talvez o Matheus Jesus fosse, mas eu acho que ele ainda precisa ser lapidado. O Gabriel não é esse cara, o Pedrinho não é esse cara e o Matheus Vital não é esse cara. O Corinthians não tem um cara, com perdão da redundância, que seja construtor ali no meio, que possa inclusive auxiliar o Pedrinho na armação. O Pedrinho hoje pega a bola e ele não tem com quem combinar. E muitas vezes quando ele se aproxima da área e a bola volta, a bola fica no pé dos volantes, que não tem capacidade construtora, que podem crescer nas mãos do Thiago Nunes, mas o Gabriel e o Júnior Urso são mais combativos e eles fazem um primeiro passe. Esse primeiro passe ele tem que ser para um jogador como o Luan, que com a sua circulação de bola, ele é um cara que não guarda a posição, ele vai encontrar jogadores melhor posicionados, mais bem esquematizados ali no ataque. Ele será o construtor, ele será o condutor, ele será o box to box, ele vai carregar o time da área defensiva até a área de ataque. Ele vai fazer todo esse trabalho no campo ofensivo, qualidade ele tem para isso. Pode desferir um chute a média distância, pode daqui a pouco encontrar algum ponta ou algum centroavante que seja melhor abastecido, pode fazer combinação de jogada com outros meias. Esse é o cara que o Corinthians precisa. Eu estou falando em termos de características, porque o Corinthians não tem posso citar outro jogador, o Maicon hoje que atua no Grêmio, um Gerson do Flamengo, são condutores de bola e criadores. Então, por uma renovação de ares, por tudo que ele já demonstrou e até por uma identificação, né? O Luan é do interior de São Paulo, torcia para o Corinthians na infância. Eu acho que ele tem, eu acho que ele tem tudo para deslanchar no ano que vem. Tem outras peças a serem modificadas, tem outras contratações a serem feitas, mas se isso acontecer, seria uma cartada de mestre do Corinthians para 2020. É a minha opinião. Eu quero ouvir de vocês. Comentem aqui embaixo e tô achando que o Corinthians ainda vai para a Libertadores, viu? Mas porque virou G8. E aí mesmo que com o Goiás se aproximando, o Corinthians tem alguns jogos para confirmar aí pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. E aí fatalmente estará na Libertadores, mas precisa mexer, precisa contratar e precisa melhorar, né, o seu time de cima. Nem se fala no elenco, precisa dar mais competitividade aos seus titulares. Agora sim, comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!